Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. O nosso assunto de hoje eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O meu entrevistado é Andrei Santos. Ele é diretor de planejamento estratégico e sócio da Isla Sementes. E o tema da nossa entrevista será: transforme pequenos espaços em hortas produtivas. Andrei Santos, tudo bem com você? Olá, Divino, tudo ótimo. Prazer estar aqui conversando contigo e poder compartilhar com toda a audiência aí um pouco da nossa paixão por sementes. Muito obrigado, cara. Com certeza vai ser um prazer falar com você. Me explica uma coisa, você está em Porto Alegre? Porto Alegre, aqui na capital do Rio Grande do Sul, onde fica a nossa matriz, a nossa sede principal. E também onde a empresa foi criada, né? Ela nasce aqui na cidade de Porto Alegre. Já parou de chover por aí? Felizmente, sim. Agora a gente tem um horizonte aí de pelo menos 10 dias sem chuva, com sol. Então, perfeito aí para esse momento de retomada aí do estado. Amém. Vai dar tudo certo. Andrei, conta pra gente aí um pouco sobre a história da Isla Sementes, quais os objetivos da empresa. Perfeito. A Isla acabou de completar 69 anos, é a empresa mais antiga da América Latina em atividade do ramo de sementes de hortaliças, flores, ervas e temperos. Tem sua origem lá na década de 40, começou a ideia do negócio, ela sendo fundada na década de 50, com a escassez de sementes para que os produtores aqui do cinturão de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, dessem conta da demanda. Então tinha muita falta de produto. Faltava beterraba, faltava alface, faltava tomate. E o fundador da empresa, ele administrava uma banca no mercado público, né, no que seria o centro de distribuição da época aqui no Rio Grande do Sul. E lidava muito com os produtores e começou a instigar os agricultores. Pessoal, por que tanta falta? Por que a gente não tem mais produto? A gente tem demanda. Entre vários desafios do produtor, o que chamou a atenção do seu Plínio, um dos fundadores da empresa, foi a falta de semente. E aí ele percebeu que não existia nenhuma empresa brasileira comercializando sementes de hortaliças, não só no Rio Grande do Sul, mas não havia em estado algum. E aí ele viu isso uma grande oportunidade. Então, em 1955, junto com a sua esposa, Dona Dulce, então é um casal de empreendedores, eles criaram a Isla, né? E aí começa a história da empresa, que se confunde um pouco com a história da horticultura aqui no Brasil mesmo. E como é que o Andrei Santos entrou nessa parada aí? Eu entrei há aproximadamente 19, quase 20 anos, num momento muito desafiador da empresa. A empresa estava na sua segunda geração, com o seu Luciano, né, filho dos fundadores, um cara incrível, extremamente competente, era agrônomo, administrador de empresas, que foi surpreendido por um câncer, né? Então, bastante jovem, aos 44 anos, ele veio a falecer. Nisso, assumiu a terceira geração, através da Diana, que é a nossa atual presidente, então neta dos fundadores, né, terceira geração da empresa. E aí eu recebi o convite dela para entrar como executivo. Ao longo do tempo me tornei sócio depois da empresa, né, e tô lá, então fechando aí quase 20 anos de história, em que a gente pôde aí fazer um trabalho incrível de fortalecimento da marca, de modernização da gestão e de desenvolvimento desse segmento que é tão importante aqui no Brasil. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a variedade de plantas no portfólio de vocês, cara. São cerca aí de 700 variedades, semente de flor, de fruta, de legume, de vegetais, de temperos, é isso mesmo? Exato. Uma palavra que define muito bem o nosso trabalho, o nosso negócio, é a palavra diversidade. Então a diversidade começa assim no portfólio de sementes. A gente é a empresa com o portfólio mais completo atuando aqui na América Latina, com mais de 100 espécies, né? Com, como você falou, mais de 700 cultivares diferentes. Diversidade no perfil de cliente que a gente atende. A gente pega desde o público da horta, que é muito nosso assunto hoje. A gente tem uma atuação muito forte com
com a agricultura familiar, com pequenos produtores que têm no plantar o seu negócio. E, claro, também atingimos grandes produtores da horticultura. Então, a gente pega, né, uma diversidade enorme de perfis de produtores. E também diversidade na pulverização no Brasil. O Brasil tem lá seus 5.500 municípios. A gente tem certeza que a nossa semente chega no mínimo 4.000 municípios. Fora os lugares que os nossos distribuidores vendem, às vezes a gente nem fica sabendo, né? Mas é lindo andar por esse Brasil, em qualquer canto, encontrar uma sementinha da ISLA lá na agropecuária, lá no supermercado. Como é que é o perfil da horticultura no Brasil? Tá num grande momento de transformação, né? É sim, predominantemente agricultura familiar, né? Pequenos produtores, especialmente aqueles que atendem os centros de distribuição, que atuam nas feiras livres, né? Tem um outro segmento de grandes produtores que, em geral, acabam atendendo o mercado de exportação, mercado de agroindústria e as grandes redes de supermercado. Tá? Quais são os grandes desafios do produtor hoje, né, da horticultura? É se adequar a todas as demandas do mundo atual. Seja elas as necessidades dos consumidores, que vão mudando ao longo do tempo, seja a tecnologia, um fator muito impactante no agronegócio hoje, a questão legislativa, seja trabalhista, seja de segurança do negócio, segurança alimentar, né? Hoje é uma exigência básica para estar numa cadeia de alimentação. Então são muitos desafios, a gente busca contribuir de várias formas para essa evolução, mas a gente precisa sim dar muita atenção para o pequeno agricultor, para o agricultor familiar, que é o que mais vem sofrendo nos dias de hoje, para se adaptar a todas essas mudanças, né? Sabe como é que a empresa familiar é um cara que ele faz tudo, ele é o financeiro, ele é o marketing, ele é a produção, ele é a pesquisa, então tem que se virar nos 30, mais os desafios climáticos, que é uma pauta que está ganhando ainda mais relevância. Então é um grande momento de transformação, né? E evolução para o positivo, mas todo mundo do setor precisa estar atento a caminhar junto com essa evolução, né? Vocês trabalham com flores comestíveis? Sim, né? Dentro dessa dinâmica da diversidade, a gente até vem renomeando de não flores comestíveis, mas flores alimentícias, porque comestíveis parece aquela coisa que é absurdo comer e aí fez uma versão comestível, né? E na verdade não, né? A planta, ela é um alimento. E tem algo que vem evoluindo bastante, inclusive na alta gastronomia vem puxando esse movimento, que é o aproveitamento máximo da planta, né? E não tu comer o fruto e joga as folhas, o caule, a raiz, tudo fora, né? Então vem dessa ideia de aproveitar ao máximo do alimento, né, que a planta nos oferece, somado a algo estético, né, atrativo, de tornar a comida cada vez mais bonita. Então, e tem um conceito na gastronomia que é o que se você botou no prato, tem que ser para comer. Então, você poder decorar o prato com flores, né, fica algo lindo, poético e que torna, né, aquele momento da alimentação ainda mais interessante. Você falou uma coisa interessante aí de aproveitamento, né, um aproveitamento integral. Eu aprendi a comer lá no passado. Eu cheguei até algumas hortinhas e tal, né? Plantava. Eu sou técnico agrícola, na época eu gostava de plantar horta. Cara, e eu aprendi a comer um refogado de folhas de beterraba. Exato. Mas é delicioso. Todo mundo joga fora, cara. E é delicioso aquele negócio. E é enorme a folha da beterraba, né? Pois é, cara. É tão gostoso. Alo de agrião também é algo que dá pra fazer coisas incríveis. A semente da abóbora, cara, é deliciosa, né? Vira um snack, Isso. É ótimo. E as pessoas, muita gente não aproveita, né? Acho que nem sabe, né? Hoje em dia, Andrei, tá todo mundo muito corrido, cara. Parece que assim, quanto mais tecnologia a gente tem na mão, menos tempo a gente tem, mais a gente tem que trabalhar, mais tem que produzir. Nas grandes cidades, na correria que é a vida, as pessoas elas querem plantar e consumir o seu próprio alimento? Muita gente quer, pouca gente faz. A gente vê o tema da horta como um tema muito simpático às pessoas. Né? Você pergunta para alguém, você gostaria de ter uma horta?
raramente alguém vai dizer, não, nem pensar, né? Não quero. Todo mundo quer, todo mundo tem esse desejo de poder colher algo ali, ter esse contato. Só que os desafios nesse mundo que a gente vive, né, nessa introdução que tu falou, de muita informação, de vida muito corrida, a horta acaba às vezes ficando de lado. Quando a gente pergunta, então, para as pessoas, você gostaria de ter uma horta? De cada 10, 7 vão dizer sim, eu gostaria. Quantas fazem? A nossa estimativa é que uma. Ou seja, aquelas 6 que disseram que queriam e não fizeram por quê? Né? E aí a primeira resposta que vem, quando você pergunta por que você não fez, é falta de tempo. Tá? Então, tempo é o maior gargalo, é a maior barreira para as pessoas começarem uma horta. Só que isso é claro, uma percepção das pessoas daquela horta tradicional, que eu vou precisar me dedicar horas e horas todos os dias. Né? Uma horta grande, aquela clássica dos canteiros, super diversificada, claro que vai precisar de tempo e dedicação. Mas eu ter na cidade, na minha casa, num apartamento, numa casa pequena, vasinhos de temperos, né, na minha janela. Hoje, uma prática que a gente vem divulgando muito no Brasil, que é a produção de microverdes, que você não precisa espaço, não precisa sol, que você, né, pode começar a consumir com 7, 8 dias, 15, 20 dias, tu já está encerrando o teu ciclo, permite que você plante em qualquer lugar. Essa questão da falta de tempo, uma coisa que reforçou esse conceito que a gente já traz há alguns anos, foi na pandemia. Né? Durante o início, aquela quarentena que estávamos todos em casa, o movimento de cultivo de horta cresceu absurdamente, porque as pessoas estavam em casa com o tempo, porque estavam impossibilitados de fazer as atividades fora de casa. E aí, quando você pensa tempo em casa, a horta entra como uma atividade incrível. Então, isso é o primeiro fator, falta de tempo. Segundo fator, em geral, as pessoas colocam a limitação do espaço, especialmente quando tu fala do ambiente urbano. Então, não tem espaço para ter horta. Isso é uma mística que a gente tenta quebrar, porque hoje você pode ter horta em qualquer espaço, né? E a terceira é não tem conhecimento. Né? Não sei fazer, então tenho medo, então não me arrisco. Né? Então essas são as 3 barreiras, a gente trabalha muito em conteúdo, né, especialmente através do digital, para ajudar as pessoas a quebrar essa barreira. Mas conectando com algo que você falou lá no início, né, as pessoas não só querem plantar, fazem pouco ainda, esse é o nosso desafio, mas a gente precisa mostrar que vai muito além do plantar e colher um alimento, especialmente no mundo de hoje que a gente vive. Se a gente pensar qual é um dos grandes problemas da sociedade hoje, é a ansiedade. Porque a gente está muito acelerado. Especialmente pelo acesso à informação, pela tecnologia, que é fantástica, que nos ajuda em coisas incríveis. Mas a tecnologia, o excesso de informação está nos tirando do tempo da natureza. Está nos colocando num tempo artificial. E quando você vive a experiência de plantar, tu começa a se reconectar com o tempo da natureza. E o ser humano faz parte da natureza. Então ele precisa se conectar com isso. Exemplo clássico, né, de plantar a partir de semente. Você vai lá, pega o envelopinho de semente da Isa, leva para casa, prepara o vasinho, a terra, o substrato, bota a sementinha, rega, fica olhando para ela e nada acontece. Nada acontece. Fica ali estático. E aí passa 24 horas, você vai lá, rega de novo o seu vasinho, e nada aconteceu. E aí é 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias que nada acontece no teu olho, né? Só que, na verdade, lá no 7º dia, quando vê, nasce, né? Germina aquela semente e sai, né? O início da planta. E aí, depois tu vai percebendo que a cada dia aquilo ali vai se desenvolvendo, vai pegando sol, vai pegando água. E te dá conta que tá tudo certo. As coisas levam tempo. Não é esse imediatismo, né, que a gente vive hoje por todo esse contexto. É sim, tenha consciência que se você todos os dias se dedicar, trabalhar, fazer a sua parte, que é ir lá, regar a plantinha, ver se ela tá pegando sol, ver se tá bonitinho, ela vai crescer, ela vai se desenvolver e ela vai gerar fruto. Né? E demora. Né? Um desejo das pessoas clássico quando vai pensar em plantar uma horta é plantar tomate, especialmente um tomatinho mini. Né? Sonho de não. Isso. Olha, a melhor coisa que se a pessoa quer aprender, esse é um
um outro benefício, falando dos benefícios da horta, né, de plantar. Primeiro, então, que a gente falou aqui é conexão com a natureza, né? Então, importantíssima essa conexão. A outra é entender que as coisas demoram, né? Então, um tomate, se a gente for pensar desde a semente até colher um tomate, a gente está falando de 120 dias. Então, 120 dias são 4 meses. E aí tu perceber que 4 meses de trabalho lá na frente rende um fruto, isso é a nossa vida. É a nossa vida nos relacionamentos, é a nossa vida no trabalho, é saber que se dedicar todo dia um pouco, ali na frente o resultado vem. Né? Então é muito importante para esse mundo que a gente vive, as pessoas terem alguma atividade que se conecta com a natureza. Pode ser um esporte ao ar livre, né? Pode ser, né, outras formas, mas a horta é um grande caminho, né? Tem um dado muito interessante mais recente, que tem se estudado muito, não é de hoje, a longevidade. Né? Então, tem regiões no mundo que as pessoas vivem muito mais, na média. Então, os pesquisadores estão sempre querendo entender, mas por quê? Por que que essa população, né, a gente tem aqui no interior do Rio Grande do Sul um exemplo desses, que é a cidade de Veranópolis, que tem uma média de longevidade muito acima da média nacional. E aí, claro que é algo sistêmico, né? Não é nenhum fator isolado, mas em todos os casos, o cultivo da horta está presente. Legal. E aí, não só por essa conexão, por esse entendimento de como as coisas funcionam, mas tá pela exposição ao sol, né? Tá por consumir um alimento saudável, fresco, produzido ali perto da onde tu tá. Então é incrível, né? A experiência da horta vai muito além de produzir o seu alimento. Pensando nesse público urbano em que não é o seu negócio, né? É o seu passatempo, vamos dizer assim. Né? Você falou aí da importância dos microverdes, né, na alimentação. Vocês têm um kit, né? Um kit de cultivo de microverdes, é isso? Isso. Microverdes é algo muito fascinante, porque ele traz duas coisas muito legais, né? A primeira, que é o primeiro fato pelo qual ele se destacou no mundo, começou a ser cultivado. Na verdade, o microverde é uma forma de cultivo, vamos dizer assim, né? O que se descobriu dos microverdes? Microverdes a gente pode dizer que é a segunda fase de vida da planta. Vamos dizer que a fase 0 é a fase semente, fase 1 é o broto, então logo aquela fase, primeiros 7 dias depois que germinou, e do 7º dia em diante, claro que varia de espécie para espécie, a gente está aqui numa média, a gente entra na fase microverdes, que vai de 7 a 21 dias depois da germinação. Essa é a fase de vida da planta que ela tem a maior concentração de nutrientes. Então você tem, na verdade, uma coisa que está super na moda no mundo da alimentação, que é o superalimento, em que ele tem um poder nutricional acima da média. O caso mais clássico que se difundiu foi pesquisado na Universidade de Maryland, lá nos Estados Unidos, é o caso da rúcula, que a rúcula na fase microverdes tem 40 vezes mais nutrientes que na fase adulta. O coentro, por exemplo, que é muito consumido no Brasil, quando a gente pega a região norte e nordeste, em especial, tem 8 vezes mais beta-caroteno na fase microverdes do que na fase adulta. Então, esse é um grande atrativo. Ainda mais quando a gente entra num tema que é um tema que a gente fala muito e trabalha muito sobre, que é a alimentação. E a alimentação no Brasil. E o consumo de frutas e hortaliças no Brasil é muito baixo. Então, a gente tem um desafio nutricional, de balanço, de equilíbrio na alimentação do brasileiro. E tu poder dar super porções de nutrientes numa pequena porção, do ponto de vista de vegetais, é algo fantástico. Então esse foi o primeiro highlight, assim, o que fez o microverdes ganhar muito destaque. Quando a gente vai para o público da horta, para esse público urbano que quer viver uma experiência de plantar, a gente entra com a coisa que eles mais querem, que é conveniência e praticidade. É muito desafiador a horta competir com com a tecnologia, com os smartphones, com todas as outras coisas, porque a gente quer uma vida cada vez mais fácil e confortável. É do ser humano isso, né? Então, o microverdes traz essa conveniência, que é, eu posso começar a plantar sem ter uma horta, sem ter uma floreira, né? Basta eu ter um pequeno espaço na minha casa, mínimo, e que eu já consigo viver isso. Então, essa conveniência e praticidade e acesso do microverdes é fantástico para essa experiência de plantar. A gente começou a falar de microverdes lá por 2018. Num ano depois a gente lançou a primeira linha de microverdes, inicialmente para horta, depois uma linha profissional.
E aí, dentro dessa pegada da conveniência, a gente decidiu criar os kits, porque muitas vezes a pessoa comprava semente de microverdes e dizia, mas eu não tenho a terrinha, eu não tenho recipiente. E aí, às vezes, aquele envelope de sementes vira enfeite em casa, né? Fica lá bonito para mostrar. Acontece mas acaba muito. não plantando, né? Então, a gente, vamos fazer um kit para a pessoa não ter desculpa. Ela tem tudo na mão dela para viver a experiência de plantar. Então, desenvolvemos, ele tem um conceito muito legal da própria embalagem, se transforma numa bandeja de cultivo. E mais recentemente, a gente fez as versões Kids, né? Para quem está nos vendo em vídeo, aqui eu tenho um exemplo na minha mão. Opa, aqui, ó. Que é o Hortinha do Dino. Então, essa caixinha, ela vem com todo um picote especial, né? Que você vai abrir e depois, deixa eu aproximar aqui, ó. Ela vira uma bandejinha, aqui já tá com os microverdes crescidos, né? Legal. E você ainda enfeita com pequenos dinossauros, né, de papelão. Né? E tem um barato aqui, deixa eu abrir aqui rapidamente. Aqui vem os envelopes da semente e tal. E esse kit especial do dinossauro vem com uma semente de feijão. Cara, que semente linda. Né? Que é que a gente chama feijão gigante. Né, que lembra até um ovo de dinossauro, então fica divertidíssimo aí a experiência, né? Dentro disso que vocês, essas inovações aí, vocês têm a horta para quem tem pet. Como é que é isso, cara? Isso aí a gente pegou dois movimentos interessantes, que a gente começou a perceber cada vez mais médicos e médicas veterinárias recomendarem uma alimentação mais natural para os pets. Existe uma discussão, e aí eu não sou um especialista nisso para a gente entrar nos méritos, só trazendo aqui a temática, que se fala muito sobre as pessoas, as grandes causas de doenças crônicas, diabetes, hipertensão e tudo mais, é o excesso de consumo de ultraprocessados, certo? Isso. Esse mesmo raciocínio passou a ser aplicado aos pets. Passou a se ver cada vez mais pets com doenças estranhas, vamos dizer assim, diabetes, problema cardíaco, câncer, né? E começaram a levantar, mas a ração, e aí, claro, ração vai ter de todos os tipos, de todas as qualidades, né? Mas digamos que tem rações que são ultraprocessadas. E a gente foi ensinado, nas últimas décadas, a alimentar os nossos cães só com ração. Né? E aí tem um grupo aí dizendo, opa, essa ração, esse ultraprocessado, que está trazendo essas doenças crônicas também para os pets. Então vamos trazer de volta uma alimentação mais natural para os pets. Né? Então isso foi um movimento que a gente viu ganhar mais força, nos chamou a atenção. Mas o que mais impulsionou a linha pet foi ouvir de pessoas, eu queria ter uma hortinha, mas eu tenho gato. E aí eu tenho medo de plantar algo que faça mal para ele, porque gato, né, não respeita muito, né? Ele é mais, esses dias, autônomo ali no acesso aos lugares. Então ele vai lá, pula, chega na tua hortinha, no teu vaso e consome. Então a gente vê muitas pessoas deixar daqui a pouco de fazer uma horta porque tem pet. E o número de pets só cresce no Brasil, cada vez mais as pessoas têm pet. Então a gente, vamos unir, o pet não pode ser uma barreira para a horta, o pet tem que ser um consumidor da horta. Então vamos criar, né, uma curadoria para indicar para as pessoas quais hortaliças e frutas, né, melancia, por exemplo, os pets adoram, né, que você pode plantar e o seu pet também consumir. Né? E aí nasceu então a linha Pet, e também um produto que a gente pensou também dos nossos clientes, pensando em varejo, dos nossos clientes pet, agropecuários que trabalham com a linha pet. Então, para eles foi muito legal também ter essa linha mais específica, né? Me conta a respeito do Clube Minha Horta. Vem tudo dentro desse nosso guarda-chuva de ajudar as pessoas na experiência com a horta. Né? Sempre buscando conveniência, praticidade, facilitar. Então, quando você vai escolher uma semente para plantar, tem todas as questões de ser adequada ao teu espaço, né? Então, não posso, se eu estou num apartamento, não vou te recomendar plantar abóbora. Dá para plantar abóbora em vaso? Dá.
Mas se você está começando uma horta, não é a coisa mais adequada para você plantar, né, no seu apartamento. Então, os principais desafios das pessoas é o que é adequado ao meu espaço. E uma outra coisa clássica quando a gente vai plantar é, tá na época? Qual a melhor época de plantar cada tipo de hortaliça? Então, o nosso clube, ele busca resolver essas duas questões, né? Primeira coisa, são 3 planos, que é pelo teu espaço. Então, é o plano varandas e jardins, para você que tem um baita espaço para plantar. O plano vasos e floreiras, para você que tem um espaço limitado, não tem um canteiro, é só vaso e floreira. E o micro-hortas, que é aquele, não tem espaço nenhum, mas quero plantar. Então você escolhe pelo seu espaço e a partir daí você vai receber na sua casa uma caixa, um kit com semente para um ano inteiro de horta, divididos em trimestres. Então são 4 caixinhas, uma para cada trimestre do ano, onde você então vai pegando ali o que está na época de plantar em cada período. Então você assina uma vez, está com a semente garantida para o ano inteiro, adequada ao teu espaço e distribuído no tempo aí ao longo do ano. Todo mundo quer comer uma alimentação saudável, né? É possível produzir alimentos em casa sem ter que utilizar agrotóxicos e a transgenia? Com certeza, e cada vez mais fácil, eu diria. Primeiro sobre transgenia, quando a gente vai para o segmento que a gente atua, que é a horticultura, hoje não existe produtos comerciais, né, transgênicos, né? Então podem ficar tranquilos sobre esse aspecto, tá? Concentrada, né, nas grandes culturas. Produzir na minha horta sem o uso de agroquímicos, especialmente defensivos, tá cada vez mais fácil, primeiro, porque você tem cada vez melhores adubos, né, melhores nutrientes para adicionar na sua planta. Esse é um ponto muito chave quando a gente vai dar as dicas de como ter uma horta de sucesso, é lembrar que precisa adubar, né? Faz parte do processo de cuidar de uma planta, né? É o alimento da planta, né? Isso, então, e é uma coisa que não é óbvio, né, para quem está começando uma horta. Então, adubar é fundamental. Então, cada vez mais, quem tem uma horta em casa está tendo acesso a produtos de qualidade para essa fase de nutrição, produtos orgânicos, produtos biológicos, né, vem aumentando essa oferta. E se você já tem a planta bem nutrida, bem irrigada, pegando o sol adequado, a chance de você precisar usar um defensivo é muito baixo. E caso você tenha, né, algum ataque de alguma praga, alguma doença, hoje tem alternativas para isso também sem usar um agroquímico. Sejam caldas, seja óleo de nim, que é, né, alguns gostam de usar, outros não, mas não é um defensivo. Então tem alternativas, né? Aquela pimentinha que dá um pulgão ali, então tem como resolver esse problema. Isso, e tem um trabalho também cada vez maior de entender também a importância da diversidade. Então, tem algumas plantas que são naturalmente repelentes de algumas pragas, né, que trazem uma proteção. Então, isso aí também é muito interessante para tu evitar a necessidade de usar, né, um produto para combater pragas, né? Quais são os primeiros passos para quem quiser ter uma hortinha em casa? Primeiro ponto é, acho que calibrar essa expectativa, né, entender que é um processo de aprendizagem, que tem muito a ver com a nossa vida, que pode dar errado sim e faz parte, que tu vai daqui a pouco viajar e não conseguir regar e voltou e morreu. E aí tu vai ter que plantar de novo. E assim é, né, a nossa vida, né, de ciclos, de recomeço. Então se preparar para viver essa experiência. Ponto número 1, a escolha do espaço, né? Então aonde eu vou plantar? Falamos, se eu não tenho espaço nenhum, se eu não tenho luz solar, né, para produzir alimento, né, tá falando de horta, precisa de sol, né? Então, diferente de algumas folhagens que você consegue usar a sombra, para alimento precisa de sol. Não tem o sol, microverdes. Microverdes você não precisa do sol, você tendo uma luminosidade você já consegue produzir bem. Tem o sol? Bom, então vou escolher um local que tenha a quantidade adequada de sol. Mas quantas horas de sol? Quando a gente começa a pensar sobre a planta, a gente tem que lembrar que a planta é um ser vivo. E que ela tem muitas semelhanças com a gente, mais do que a gente imagina. Então, a planta gosta de conforto, assim como a gente. Então, você vai perguntar, 12 horas de sol direto na minha horta é bom? Pergunta, 12 horas em ti o dia inteiro é bom?
Não é excesso de sol, então não, 12 horas não. 1 hora de sol é bom? Mas 1 hora de sol é pouco. Então vamos trabalhar lá 4, 5, 6 horas de sol, excelente, eu já consigo ter uma horta com uma produção muito boa. Proteção ao vento, né? Então eu moro num local que venta muito na minha varanda, muito, muito, muito. Dá para plantar? Dá, mas te prepara que as plantas vão ter um desenvolvimento mais lento, porque esse vento vai fazer ela fazer esforço para se manter viva ali com aquele vento o tempo todo. É a mesma coisa com a gente, se botarem um ventilador para a gente ligado 12 horas no dia, a gente não aguenta, vai passar frio, vai começar a ter muito desconforto. E a planta a mesma coisa. Então busca um lugar confortável para plantar, com sol, sem extremos, né? Então nem muito calor, nem muito frio, nem muito vento, nem zero vento. Então um local completamente abafado também não vai ser. Claro, o que é importante aqui? Estamos falando da horta ideal. O que a gente encoraja as pessoas é testa, experimenta, vê como é que desenvolve. Porque assim, a diversidade do Brasil e de microclimas é muito grande. Então não existe uma fórmula mágica única e se não é isso, não dá. Tenta, né? Então falamos do necessidade de sol, falamos de ser um local sem extremos de vento, de temperatura e fundamental, acesso à água. Então faz a tua horta perto de um local que tenha água, uma torneira, uma mangueira, porque a maior dedicação no cuidado da horta é a rega. A rega tem que ser diária, né? Hoje, claro, tu tem dispositivos, tu tem vasos especiais que te facilitam esse processo, pode desde automatizar de forma eletrônica mesmo, a gente vê hoje dispositivos super acessíveis nesse sentido, pode ser algo gravitacional, que fica pingando ali no teu vasinho, mas a rega é uma necessidade inegável e essa é parte do processo da planta, né? A gente falou de pet. Pet é um ser vivo, então a gente todos os dias tem que dar água para o nosso pet, tem que dar alimento para o nosso pet. Planta também é um ser vivo, guardado todas as proporções. Então viver a experiência da horta é todo dia ir lá olhar para tua plantinha, dar água, ver se ela está bem, né? Ter esse cuidado com ela, é isso que vai fazer ela desenvolver cada vez melhor. A gente fala com muita gente experiente em horta que conversa com as plantas, que tem todo um cuidado, e as plantas são lindíssimas. Meu amigo, obrigado. Pessoal que quiser mais informações é só entrar no www.isla.com.br, isla.com.br, lá tem todas as informações que o Andrei trouxe pra gente. Obrigado, Andrei, um abraço para você. Eu que agradeço, ótimo ano para todos aí. Amém. Eu conversei com o Andrei Santos, que é diretor de planejamento estratégico e é sócio também da Isla Sementes. E o tema da nossa entrevista foi: transforme pequenos espaços em hortas produtivas. Eu falo para você, é uma excelente terapia, gasta pouquíssimo tempo e vale muito a pena. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.